Fala pessoal, aqui quem fala é o Matheus do Fogostats. Eu tô aqui nesse vídeo para falar sobre o Luiz Segovia, zagueiro que foi anunciado pelo Glorioso como novo reforço da nossa zona defensiva. É um zagueiro muito interessante, canhoto, ocupa uma lacuna bem parecida com a do Vitor Cuesta, mas para falar sobre mais características dele, antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like no vídeo, assim você ajuda demais na nossa divulgação. E além de se inscrever no canal da Rádio Botafogo, também se inscreva no meu canal pessoal, que é o do Fogostats. Assim você fica inteirado sobre tudo de notícias do Glorioso e também aquela parte tática e técnica, o campo e bola, que você sabe que eu gosto bastante de falar. Mas vamos ao nosso assunto principal de hoje, que é o Luiz Segovia. Bom, o Segovia é um zagueiro canhoto, como eu disse, ocupa essa mesma lacuna do Vitor Cuesta, joga também como lateral esquerdo, tem 25 anos, ou seja, não é um zagueiro muito velho, mas também não é tão jovem assim, tá naquela idade boa para até o Vitor Cuesta passar o bastão quando tiver já mais na sua fase final da carreira. Tem 1,82, ou seja, é um zagueiro mais naquela parte física, mais parecida com a do Adrielson, não é um zagueiro muito alto, então nos duelos aéreos, a impulsão dele não é tão boa assim, mas não é aquele defensor que vai te trazer muita dor de cabeça nessa parte da bola aérea. Em termos físicos, dá para dizer sim que o Segovia consegue se garantir tanto em duelos defensivos que exigem mais força física, quanto em duelos em velocidade. Ele jogou no Independente Del Valle e também jogou no Elo Nacional, sendo o Independente Del Valle o clube onde ele se fortaleceu, no futebol e conseguiu ser bicampeão da Copa Sul-Americana. Em posicionamento, a gente consegue ver também nos jogos onde ele atuou, que ele sempre atua mais pela esquerda, nunca foi de atuar pela zona direita do campo, e inclusive é algo bem difícil de se ver, zagueiros canhotos atuando pela direita, então realmente é um jogador que joga mais ali pela lateral esquerda, ou até como zagueiro, como aquele terceiro zagueiro pela esquerda. Nas plataformas táticas que ele atuou no Independente Del Valle, na maioria das vezes foi numa linha de 5, que muitas vezes virava uma linha de 3. Então, você podia ver o Segovia atuando como lateral esquerdo, sendo esse ala, quando virava uma linha de 3, mas também virava aquele zagueiro pela esquerda, quando a linha de 3 era formada por ele. Então, ele podia ser aquele cara sendo o ala, mas também podia ser o defensor mais recuado. Independente da forma como ele atuasse, é um jogador que costuma participar bastante da construção de jogo da sua equipe. Então, quando você fala de Luiz Segovia, você fala de construção, você fala de um zagueiro com muito recurso técnico. Não é à toa que muita gente dizer que ele podia até ser improvisado como um primeiro volante ou um segundo volante, porque no passe ele realmente consegue ser muito diferenciado. Em estatísticas, foi um jogador que jogou 38 vezes na última temporada, foi titular 37, marcou 2 golzinhos e deu uma assistência, nada de se ressaltar tanto, mas o mais importante da gente ver é que ele realmente foi titular na maioria dos jogos em que ele disputou. Em relação ao Vitor Cuesta, algo que eu achei muito interessante de se destacar na parte da estatística é em relação à interceptação. O Vitor Cuesta, ele gosta muito de saltar pressão, gosta de buscar essa interceptação mais à frente, e o Vitor Cuesta teve uma média de 7,52 por 90 minutos, e o Segovia teve uma média de 5,8 por 90 minutos. Na fase defensiva, é um cara que não dá pra gente comparar sequer com a temporada do Vitor Cuesta, mas em quesitos como interceptações e até a questão de passes longos, na construção, mais do que eu vou falar, nas estatísticas de construção ele conseguiu ser bem equilibrado com o Vitor Cuesta, mas na fase defensiva ali ele teve bons números sim, mas nada próximo do que foi o nosso zagueiro argentino. Na questão de construção, aí sim a gente consegue ver vários dados interessantes desse jogador. Eu vou citar poucos para não ficar muito maçante essa questão dos dados, mas eu vou falar sobre a parte dos passes inteligentes. O Segovia ele teve uma média de 0,27 por 90 minutos. O que são os passes inteligentes? São passes que contribuem significativamente para a construção da equipe ou para a construção de uma grande chance de gol. Então, o Segovia conseguiu ter uma média ali de 0,3 quase por 90 minutos. É uma média até parecida com meio-campistas. E se a gente comparar com o Vitor Cuesta, ele teve uma média de 0,03 por 90 minutos. Olha a diferença imensa nesse dado. E ele teve um aproveitamento ali de 54,5% nesses passes. Então, realmente, o Segovia é um cara que consegue contribuir naquela construção mais básica, de girar o jogo, mas quando a equipe precisar progredir com maior inteligência, é um defensor também que vai te ajudar muito nisso. Agora, passando um pouco mais para a reta final do nosso vídeo, eu vou falar sobre as principais características do Segovia. Quando a gente olha para esse jogador, o que a gente encontra
com maior destaque: poder associativo, polivalência, agilidade, cobertura, condução e quebra de linhas. Poder associativo, só para explicar um pouco melhor, é aquele poder do jogador se associar em campo mesmo, é um pouco autoexplicativo, é um jogador que gosta de buscar o jogo para ele e gosta de distribuir também. A polivalência, como eu disse, consegue ser um zagueiro central, um zagueiro pela esquerda e também um lateral esquerdo. A agilidade, por ser um pouco mais baixo, consegue disputar bem em velocidade. Cobertura, quando o zagueiro precisa saltar a pressão, ele é um zagueiro que entende bastante esse espaço deixado nas costas do seu defensor, o seu companheiro de zaga, e fazer essa boa cobertura, consegue fechar esse passe em profundidade. Condução, é um defensor também que não vai se complicar quando tiver que conduzir a bola por mais metros, né? Inclusive tem um gol dele que a Sul-Americana até compartilhou, que ele vai conduzindo a bola por vários metros e acerta um chutaço de fora da área. E quebra de linhas para finalizar, que é um jogador que quando se sente pressionado, com naturalidade ele consegue quebrar essa pressão, consegue achar esses passes entre as zonas de pressão adversárias. Então, o Luiz Segovia na construção vai te oferecer diversas coisas muito interessantes, como eu falei, né, durante todo o vídeo. Mas bom, pessoal, só para finalizar, eu queria realmente destacar como foi boa essa contratação. O Segovia veio em tese, né, entre muitas aspas, sem custos, porque o Botafogo teve que pagar aquela questão das luvas, mas é muito interessante a gente pagar por um jogador bicampeão da Sul-Americana, né, apenas 5 milhões para ter esse jogador, porque se a gente fosse procurar um zagueiro na mesma qualidade dele, com as características parecidas, a gente muito provavelmente teria que pagar pela transferência, e não foi isso que aconteceu, né? O Botafogo conseguiu fazer esse bom mapeamento, né, de scout, para evitar ter custos maiores com um jogador que provavelmente vai ser reserva durante a temporada, mas uma reserva muito bem qualificada. Então, o Segovia vai ser aquele zagueiro perfeito para quando a gente precisar poupar, né, precisar jogar um jogo do Brasileirão, por exemplo, e manter o nível ali da qualidade na zaga. Então, esse lado esquerdo do Botafogo, eu diria até que está muito bem resolvido, porque o Segovia quebra essa parte tanto como a lateral esquerda, quanto como a zona ali que o Vitor Cuesta joga. Então, um zagueiro bem completinho, né? Na fase defensiva ele ainda pode maturar um pouco mais, mas para o futebol brasileiro ele consegue ir muito bem, e eu espero realmente que ele faça juiz a todas essas palavras que eu tô falando dele. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um like, como eu disse lá no início, se inscrevam aqui no canal da Rádio Botafogo e se inscrevam também lá no meu canal do Fogostat. Lá já tem análise sobre o Segovia, já tem análise sobre os destaques do Botafogo B, que estão chegando, né, jogadores novos ali, promissores, e também sobre o lateral direito, o Gil Gonzalez, que é o último vídeo que eu postei, e lá você consegue ver várias análises sobre esses novos jogadores e prováveis do Glorioso, tá bom, pessoal? Um grande abraço e tchau, tchau!